Graças e paz do Senhor, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre o tema Aliança de Deus. Convidar o pessoal aí, chamar nosso convidado, seminarista Daniel Sales, seminarista da Congregação Presbiteriana Peniel, estará conosco falando sobre esse tema. Tema Aliança de Deus. Boa noite, Daniel. Graças e paz. Deixa eu conseguir aqui. Boa noite, Daniel. Graças e paz, meu irmão. Boa noite, graças a Deus. Está me escutando bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou só chamando o pessoal aqui e a gente vai começar assim que o pessoal for entrando. Às 8 horas a gente começa. Tá conseguindo me ouvir bem? Ótimo. Tô sim, tô sim. Tá me ouvindo? Tranquilo. Tô. Também Você também tá ok, né? tô ouvindo também. Tô tranquilo. Você tá em Sorocaba ou em São Paulo, Daniel? São Paulo. São Paulo. Meus pais mudaram pra cá, eu tô morando aqui. Mas... Ah, tranquilo. Mandando E pro aí, tá tudo pessoal bem? aqui. Tá tudo bem, graças a Deus. Eu sempre convido antecipadamente, mas na hora eu envio, sabe? Porque muita gente esquece e tal, aí normalmente eles Sim, vão entrando quando eu vou enviando mesmo. entendi. Tranquilo. Natália e o Natanzinho também? Então bem, graças a Deus. Tá pra A agora, né? previsão, a previsão era nascer no dia 11, aí não nasceu ainda, Uhum. e, e aí, mas a gente tá aguardando. Porque ele deu a entender assim que ia nascer antes, tal, algumas contrações, algumas coisas, aí não nasceu. Mas a Uhum. qualquer momento eu acredito que ele vai estar chegando aí, sabe? Se Que bom. for parto normal, a médica está achando que é possível que seja uma cesárea, que não seja de Entendi. fato parto normal, sabe? Uhum. Aí nós estamos na expectativa aí, se vai. Como vai ser, né? Ainda não sabemos exatamente como vai ser. Vai ser normal, se vai ser cesárea, como que será a situação. Esperamos que o melhor pros dois, né? Sem dúvida. Pois é. Seja o melhor. A princípio a gente queria que fosse cesárea, mas aí estamos ainda na. Pô, queríamos que fosse normal, desculpe, mas ainda não temos certeza dessa possibilidade. Uhum. Esperar o pessoal chegando aí. Boa noite. Deixa eu ver quem está por aqui. Boa noite, Maria. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Natália. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que está aí na tela, Aliança de Deus. O nosso convidado é o seminarista Daniel Sales. Daniel é um grande amigo, o pessoal já está chegando aí, começou a chegar. Vamos Uhum. dar início então. Daniel Sales é um grande amigo de turma lá do seminário JMC, desde o primeiro ano
participa lá da nossa turma do seminário. E, se Deus quiser, vamos nos formar juntos agora, no dia 5 de dezembro, inclusive no auditório do Mackenzie. Ainda não sabemos aí como vai ser a estrutura com detalhes, mas se Deus quiser, nossa formatura está perto de chegar, né, Daniel? Que expectativa e que alegria boa é essa. Irmãos, então, dentro desse tema das alianças de Deus, fique à vontade para vocês fazerem as suas perguntas, colocarem comentários sobre o tema. Algumas pessoas não entendem muito bem a relação entre Antigo e Novo Testamento e entender o básico sobre aliança. Esse é o nosso propósito hoje, não é os detalhes, é falar em uma introdução geral sobre o que é a aliança de Deus e qual a importância dela na vida do crente. Entender o básico sobre a aliança vai ser fundamental para a gente não só perceber como se dá a nossa relação com Deus, mas também conseguir ler as Escrituras a partir desse conceito fundamental para entender a Bíblia como um todo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que é o conceito de pacto, o conceito de aliança divina. Esse conceito é fundamental para nós e é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Então, nos acompanhe até o final, fique aí, coloque as suas perguntas no comentário. A sua participação é muito importante para nós. E eu vou começar aqui já pedindo que meu irmão Daniel Sales se apresente, fale um pouquinho aí sobre ele mesmo. Daniel, nos fale um pouquinho sobre a sua trajetória cristã, conversão, batismo, igrejas que você frequentou, onde você está atualmente. Fale um pouquinho sobre a sua vocação ministerial. Enfim, quem é Daniel? Eu cresci em lar de igreja, de família que vai de igreja. Na verdade, meu avô é pastor presbiteriano. Então, eu desde pequeno estive dentro da igreja. Deus me deu a graça de sempre estar lá, sempre estar dentro da igreja, convivendo com o pessoal da igreja e com o apoio dos meus pais também, sempre muito firmes dentro da igreja. Meu caminho sempre foi esse, não teve muitas altas e baixas, foi uma constante, graças a Deus. É um privilégio que ele me deu, né? Eu frequentei desde sempre a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, aqui em São Paulo, exatamente pelo fato do meu avô ser pastor lá, né? Então, desde pequeno frequentando. Então, quando ele ele mudou de igreja, ele se aposentou. Na época a jubilação era obrigatória, né? Então, ele foi jubilado e passou a trabalhar numa congregação, a montar uma congregação. E ali no bairro de Moema, então eu fui junto com ele, trabalhei lá muito tempo junto com ele, né? Na caminhada de toda a formação de uma igreja. E a partir do momento que ela se tornou igreja, eu me tornei membro lá e fiz minha profissão de fé lá com o reverendo José Roberto, que uns bons anos depois foi se tornar meu tutor, né? Ele é meu tutor hoje. E então eu permaneci, eu fui esses 3 anos de seminário, eu fiz 3 anos e meio praticamente. Eu estive na Igreja Presbiteriana de Moema, por onde eu fui enviado, e agora no final do ano estou trabalhando lá na Igreja Presbiteriana, Congregação Presbiterial, né, Peniel, onde que o Ian estava trabalhando antes, né? Então eu tô colhendo os frutos que o Ian plantou com tanto suor e com tanto trabalho. Lugar muito abençoado, tem me abençoado muito estar lá. Então, a minha trajetória aí no sentido de igreja e seminário tem sido essa. Com relação à vocação, foi um chamado relativamente tardio, vamos dizer assim, né? Eu não fui, desde pequeno, eu não tinha essa convicção. Eu passei por algumas faculdades diferentes, exatamente por não me sentir chamado, ou não saber a minha vocação real. Eu fiz relações internacionais, eu fiz engenharia, então passei por alguns campos diferentes, para então, em 2016, eu começar a pensar nisso, começar a orar, conversar com meu pastor,
Na verdade, a coisa foi, Deus foi trabalhando isso aos poucos dentro de mim, né? Me colocando em situações de ter que liderar, de ter que aprender a falar da palavra de Deus em público. É uma história bem interessante, pelo menos eu, quando paro para olhar para trás, como Deus cuidou disso e foi demonstrando e me guiando nesse sentido, né? Sempre tive um grande interesse pela palavra, em saber mais, em estudar mais, mas nunca tinha de fato realmente parado para pensar numa vocação pastoral ou para fazer um seminário em si. E aí em 2016 ele me tocou de verdade, né? Eu realmente parei, ó, eu acho que é isso, conversei com o meu pastor, aí todo o processo de entrar com documentação, isso depois de assim muito tempo de oração e de conversas com meu pastor e um outro colega que hoje é meu pastor também, e eles me apoiaram muito, me deram tudo aquilo que eu precisava ali no momento para enxergar o pastorado, para entender o que era essa vocação pastoral, e para enxergar também essa confirmação por parte da igreja, que é muito importante, né? A gente sente o chamado, mas também tem a igreja que confirma isso, e graças a Deus a igreja confirmou, e eu fiquei muito feliz. Então em 2017 ingressei aí no JMC, que é bem perto da minha igreja, né? E aí conheci o Ian no primeiro ano. Estamos nessa caminhada, então, desde então. Que bênção. Graças a Deus. Que bênção, graças a Deus. Inclusive, Daniel, nós temos aqui tanto o Lucas quanto a B aqui, eu acredito que a família Terrão, lá da Peniel, estão nos assistindo, estão participando. Sejam bem-vindos, irmãos da Igreja Peniel, e fiquem à vontade para vocês comentarem, participarem aí. É uma alegria ter vocês aqui participando da nossa live. Irmãos, a live ficará gravada, então quem quiser depois pegar o link, compartilhar para outras pessoas, fique à vontade nesse sentido também. Daniel, hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito importante, muito necessário para nós, mas a gente tem que começar de um objetivo mais básico, né? Daniel, como é que a gente poderia definir uma aliança bíblica, né? Aliança, a gente tem que entender a aliança do jeito que se entende. Eu já vi, por exemplo, Daniel, alguém que disse assim, que a aliança é um anel. Eu já vi alguém começando a definir a aliança dessa forma. A aliança é um anel. E a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Mas como é que a gente poderia aí definir, conceituar a aliança bíblica? Eu acho que a associação nossa à aliança é exatamente por causa do anel, né? Então a gente já vai parte disso e, na verdade, é o que o anel representa e não o anel em si, né? Mas é importante você colocou até, né, o que é uma aliança bíblica, né? Porque, né, o conceito de aliança hoje é uma coisa e o conceito da Bíblia é outro. E a primeira coisa que eu queria colocar é que tanto aliança como pacto, se eu às vezes falar pacto aqui, eles são intercambiáveis, são sinônimos, né? E a gente trata dessa maneira. Eu digo isso porque às vezes sai pacto por um costume maior de falar pacto ao invés de aliança. Mas, começando de um termo um pouco mais técnico, né, como é que a gente define na Bíblia, é um pacto soberanamente administrado. Essa é uma definição, se não me engano, do Palmer Robertson, né, que ele coloca. E a ideia seria o quê? Né? É um contrato feito entre duas partes, só que diferentemente do que nós entendemos hoje de contrato entre duas partes, que essas partes são iguais e elas negociam, o contrato na Bíblia não é dessa maneira. Ele é dado de uma parte maior, com mais autoridade, a uma parte menor. A ideia é como se fosse, e era mais ou menos o contexto da época, um rei que vence e então ele estabelece um contrato, um pacto com a parte vencida, o outro rei vencido. Então o rei vencido só obedece aquilo, né? Ele aceita aquele contrato, ele não está em posição ali de negociar nada. Então a ideia da aliança na Bíblia é exatamente isso, de um pacto de alguém com maior autoridade, alguém que tem maior poder, estabelecido para alguém da parte menor. E essa parte menor não negocia, ela só aceita. E essa ideia também de contrato, de pacto, é uma ideia que é muito ligada com uma questão de sangue, de vida ou morte, né? Isso é um conceito lá também no Antigo Testamento. Tanto que, quando acontecia
na época, principalmente aí a época do Pentateuco, mais ou menos, quando eles iam selar um pacto, legitimar o pacto, as duas partes andavam no meio de um animal que tinha sido cortado, né? O animal era cortado no meio, as partes eram colocadas do lado e os dois passavam no meio dele. A ideia mais ou menos era que isso aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte do pacto. Então tem esse relacionamento também de ser um pacto de extremamente importante e um aspecto até de vida ou morte, né, ali relacionado. Então, quando a gente fala nessa questão de pacto, é exatamente isso, um contrato de uma parte maior, e aí um outro termo que era usado na época era de suzerano e vassalo, né? Isso é importante também colocar essa terminologia, caso alguém se encontre. A ideia é exatamente, o suzerano é o rei, que é o dono de tudo, e o vassalo é aquele que obedece, né? Que é o que recebe parte para poder administrar. Então, a ideia é exatamente do rei que coloca sobre o vassalo, sobre aquele que está dominado, ordens, condições, e esse deve obedecer esse contrato, e se ele não obedecer, e se nenhuma das partes obedecer, a vida delas estaria em jogo. Seria mais ou menos essa ideia de uma aliança bíblica, né? Então, por isso que o Palmer Robertson coloca, né? O pacto soberanamente aí é o soberano que administra, que impõe, que coloca esse pacto sobre o de menor parte. Ô Daniel, eu acho interessante quando você fala sobre essa questão do animal. A gente não consegue perceber isso na língua portuguesa, mas a expressão usada para fazer um pacto no hebraico é justamente cortar, né? Cortar. Quer dizer, se eu cortei um animal no meio, ali eu estou fazendo um pacto. E fazer um pacto tem essa questão de matar, né? Quer dizer, pactuar é sinônimo de matar, é sinônimo de fazer um contrato de vida ou morte, com derramamento de sangue, como você bem colocou. Isso é muito forte e muito diferente da nossa cultura, porque na nossa cultura é um papel que você assina, né? Então você precisa de tinta e caneta só. E assinou ali o papel, as partes entendem que é o suficiente, né? Não existe esse ritual que acontecia de você ter um animal sendo morto. Esse aspecto que você falou de ser administrado soberanamente é muito interessante. Esses dias eu estava pesquisando sobre esse tema na internet e eu encontrei muitos vídeos com o seguinte título: Como você pode fazer um pacto com Deus? Como você pode fazer um pacto com Deus? É interessante quando a gente entende que um pacto é soberanamente administrado, que é Deus quem estabelece um pacto conosco, e não o contrário, né? Isso traz até determinados conceitos quanto ao aspecto da soberania de Deus, porque eu não posso tomar a iniciativa de um pacto para com Deus, né? Eu posso tomar a iniciativa em termos de buscar ter um relacionamento com Deus, de ler a sua palavra, de ter uma vida de oração, aquilo que cabe a mim em termos de vida piedosa. Mas eu não posso tomar a iniciativa de fazer um pacto, né? Um pacto é algo que é o soberano que faz com relação àquele que lhe é inferior. Então, Deus pode estabelecer um pacto conosco, a gente não pode estabelecer um pacto com Deus. Só esse conceito aí, eu acho que ele já nos explica muito sobre aspectos de como se dá a nossa salvação e até mesmo o nosso relacionamento com Deus, né? Você colocou aí, você colocou, eu achei interessante quando você falou essa ideia, a gente querer fazer um pacto com Deus, né? O que a gente teria sequer para oferecer, a gente não tem nada. A partir do momento que a gente sabe que Deus é autossuficiente em si, a gente não tem nada que a gente pode dar para Ele, né? Então não tem como a gente fazer um pacto ou estabelecer qualquer condição para Ele que Ele faça para que a gente então retorne a Ele alguma coisa. Não existe isso, né? A gente precisa definir isso daí muito bem, né? Lembrar disso, porque Ele é o autoexistente e a gente depende dele, não ao contrário, né? Então qualquer noção de pacto diferente disso vai distorcer a própria realidade de quem Deus é, né? A gente vai distorcer a verdade do Deus autossuficiente. Ele vai ser um Deus que depende da gente de alguma maneira. E a verdade é que ele não depende. Isso é importante lembrar.
E eu queria colocar também, que você colocou muito legal essa questão a ideia do pacto ser um pacto de morte. A nossa sociedade hoje também não liga muito para essa questão de honrar alguma coisa, né? O contrato, no máximo, o meu interesse é uma questão legal, né? Eu coloco legalmente ali e eu só obedeço porque eu vou ter uma punição legal. Mas existe isso é uma coisa, uma mentalidade mais oriental, e até hoje isso existe no Oriente, de honrar as coisas, né? A honra é muito importante, né? E a honra é até um aspecto de vida ou morte. A partir do momento que cai uma desonra sobre mim e eu não cumpro a minha parte de alguma coisa, eu sou desonrado e eu até tiro a minha própria vida. A gente vê isso na tradição japonesa, né? A questão deles se matarem, eles têm um ritual exatamente por quê? Porque foi desonrado e eles não cumpriram a parte deles que era devida no contrato que eles fizeram, no pacto que eles fizeram. Né? Isso é muito interessante, é um aspecto que, infelizmente, a gente perdeu hoje no Oriente em geral, eu acho. E isso dificulta o nosso entendimento com relação àquilo que a Bíblia expõe, né? A questão do pacto de vida ou morte, né? É realmente algo muito pesado e muito intenso, né? Que a gente precisa resgatar. É, de fato, de fato. E a fidelidade é um tema muito forte relacionado ao pacto, né? Porque se eu tenho um pacto de vida ou morte, eu sou fiel àquele pacto que eu executei ou eu morro, né? Então, quer dizer, eu serei fiel àquele pacto. Não tem outra opção, né? Eu declarei que a minha vida seria para cumprir aquele pacto, aquela aliança. Então, realmente, é uma coisa muito séria. É, Daniel, quais poderiam ser aí, a gente poderia nomear como as partes que compõem uma aliança, né? Como é que eu posso entender essas partes de uma aliança? Isso é muito interessante porque a gente vê isso em algumas passagens bíblicas, e eu vou citar aqui, por exemplo, Êxodo 20, que a gente vê isso um pouco mais claramente. Né? A primeira parte, e aí eu vou usar a terminologia aí que o Sproul usa, ele fala que é o preâmbulo. E aí seria a parte que define e inicia o contrato e já está definindo as duas partes. Então, Êxodo 20, por exemplo, eu sou o Senhor teu Deus. Então, é Deus estabelecendo que ele é uma parte, é a parte e aí soberana, eu sou o Senhor. Teu Deus, aí o Deus do quê? Do povo de Israel, que é a segunda parte, que é a parte menor, que vai acatar aquilo que o Senhor vai administrar sobre eles. Né? Então, essa seria a primeira parte, o preâmbulo. A segunda parte ele chama de prólogo histórico. E aqui mais ou menos a demonstração na história que o suzerano, e aí o rei que vence, né, ele fez por merecer aquilo. Ele é a parte maior e ele é digno de lealdade. A gente consegue enxergar isso muito bem na história do povo de Israel, e aí Deus em Êxodo 20 vai colocar, né? Fui eu que te livrei da terra do Egito, né? Então ele mostrando ali na história, ó, eu sou digno de lealdade, eu fiz por merecer. Então vocês estão vendo aqui, né, e na sua história eu demonstrei isso. Isso é muito interessante e isso se aplica também à nossa própria história, né? Deus mostrou na história de cada um de nós que ele é digno de lealdade, e aí no momento que a gente percebe que a gente é salvo, né? Que ele agiu na nossa vida, né? Então, isso é uma parte importante, é uma parte da aliança. A terceira parte seria os termos a serem cumpridos, e aí em Êxodo 20 são os 10 mandamentos, então é a parte soberana colocando para a parte menor aquilo que ela deve cumprir. O que vocês devem fazer para comigo? Lá foi os 10 mandamentos, hoje nós temos a palavra todo, né, que também inclui os 10 mandamentos e muito mais daquilo que nós devemos fazer para com Deus. E a parte final são as consequências de cumprir ou descumprir a aliança. E aí lá a gente vê bênçãos e maldições. No caso do mandamento de honra ao pai e à tua mãe, a bênção ali seria que se prolongue seus dias, né? Então você tem isso aí colocado e isso desenvolvido muito mais na Bíblia. Há várias condições. A condição, vamos colocar aí, maior com relação a esse pacto é se você crer, você vai ser salvo, se você não crer, você não vai ser salvo. Né? Então isso a gente já vê uma condição assim, bem clara e eu acho que é a maior com relação ao entendimento todo do pacto.
mas há outros elementos também pactuais na nossa vida que, se a gente cumprir, a gente vai receber bênção, e se a gente não cumprir, vai ter maldição para a nossa vida, e estando debaixo do pacto, da Sim, sim. aliança da graça, né? Então, esse seria mais ou menos aí o que a gente enxerga como as partes da aliança feita por Deus, né? E em várias partes na Bíblia a gente vai ver, a gente vê Deus fazendo aliança com o seu povo, e a gente vê essa estrutura bem parecida, né? O preâmbulo, o prólogo histórico, os termos definidos e as consequências. Aham, aham. Ô Daniel, é interessante, porque quando a gente fala sobre bênçãos e maldições pelo cumprimento da lei, a gente normalmente pensa em termos de lei, de rigor, e esquece de contemplar a graça que há nas partes de um pacto, né? Então, primeiro, quando eu penso nessa primeira categoria do pacto de Deus com o homem, você já percebe graça só pelo fato de Deus decidir fazer um pacto com o homem, né? Então, assim, Deus é o criador de tudo. Ele não precisa se obrigar diante do ser humano. Ele não precisa se relacionar diante do ser humano, né? No entanto, ele o faz através de promessas, através da aliança que ele faz, né? Do estabelecimento de condições. E só o ato dele fazer isso já é graça. Só o ato dele querer fazer um pacto com um ser humano já é graça. Quando a gente vai para o prólogo histórico, aí tem mais graça ainda, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, então é um Deus pessoal, né? O pronome aí que indica que ele é o Deus daquele povo específico, né? Não é simplesmente o Criador de todas as coisas, mas é o Deus deles. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, que te libertei, que te salvei, que te dei a salvação, né, a graça de ser libertado daquela condição de servidão. E nós sabemos que isso aponta também para a salvação que Cristo Jesus nos oferece na cruz do Calvário. É diante desse cenário que os mandamentos são dados, né? Então a gente às vezes esquece que o prefácio aos 10 mandamentos é parte dos 10 mandamentos. É parte. E eles em si já são muito graciosos, o que torna também os 10 mandamentos completamente graciosos para nós, né? Então, assim, Mauro Meister tem um livro da cultura cristã que o título é Lei e Graça. E o subtítulo, se eu não me engano, na capa tem em algum momento, principalmente nessa segunda edição que saiu da cultura cristã, a afirmação não apenas lei e graça, mas lei é graça, né? Então, assim, a lei de Deus é uma manifestação da graça dele para conosco, na medida que ela não é dada para condenação. Às vezes ela é usada para condenação, ela serve para condenação, mas ela não é dada para condenação, ela é dada para a nossa santificação e para que saibamos a vontade de Deus e possamos andar segundo o seu querer. E uma vez que a gente cumpre esse mandamento, aí ainda tem promessas graciosas para nós. Sim. Então, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Então, assim, já tem uma promessa anexa ao cumprimento de uma daquelas termos, condições da aliança, né? Então, é maravilhoso ver essa graça sendo administrada no pacto divino. Eu acho que essa visão é muito importante de ver graça e entender o que é a lei própria, né? Eu digo os 10 mandamentos. É Deus nos obrigando a fazer o que é melhor para a gente, né? A gente vê os 10 mandamentos e, na verdade, o pecado dentro da gente acha que aquilo é ruim, ou que aquilo é uma coisa que a gente não quer fazer, mas, na verdade, aquilo é bom para que a gente faça. Então, a melhor coisa para a gente fazer pessoalmente, como ser humano, como criação, é obedecer a Deus, é cumprir os 10 mandamentos. Então, Deus está nos obrigando a fazer o que é melhor para a gente. Assim, graça mesmo, né? Ele chega num ponto de fazer, vocês são tão rebeldes que eu vou obrigar vocês, então eu vou colocar condições para que vocês façam o que é bom para vocês. É isso que vocês devem fazer. Essa é a bondade dele, né? Ele chega a esse ponto para conosco, né? Tudo que eu mando para vocês é bom, é perfeito, é agradável para vocês.
diante de mim e é bom para vocês, tanto no meu relacionamento como no relacionamento de vocês com vocês mesmos, né? Deus é muito bom para a gente, né? Isso é manifestado em todas as escrituras. E perder um pouco dessa ideia de graça, a gente acaba perdendo o todo, né? Ele acaba diminuindo a bondade de Deus, diminuindo quem ele é e achando que ele, na verdade, é um tirano ou um déspota que só quer mandar, mandar, mandar. E, na verdade, não. Ele só está dando misericórdia para a gente, sendo gracioso, sendo gracioso. É De fato. impressionante isso. E a gente deixa de ficar fazendo separação entre passagens da Bíblia, né? Ah, essa passagem aqui é da lei, essa passagem é da graça, essa passagem aqui, né? Enquanto que as passagens bíblicas falam sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, e esse relacionamento, todo ele é gracioso, o que não faz com que deixe de ter condições, que não deixe de ter lei, que não deixe de ter preceitos para o nosso relacionamento com ele. Mas, Daniel, a gente falou aqui sobre o conceito geral da aliança, as partes de uma aliança, mas você poderia falar um pouquinho sobre as alianças da Bíblia, né? Especificando aí as partes de cada uma delas, as alianças que a Bíblia apresenta? Em geral, duas, né, que a gente defende, o Confissão de Fé fala dessas duas, os catecismos também, que é a aliança das obras, ou pacto das obras, e a aliança da graça. A aliança, o pacto das obras foi feito com Adão. Ali no momento de Gênesis 2 e 3, a gente vê isso muito mais claramente. E aí, as duas partes, a gente vê, já pegando a questão que a gente já tinha colocado, das partes da aliança em si, né? O preâmbulo ali, o que seria a apresentação das duas partes. Deus, de um lado, o Senhor, que criou todas as coisas, e Adão. E aí Adão não é só a pessoa de Adão, mas Adão está representando toda a humanidade. Então, Deus e Adão fazendo pacto. O prólogo histórico a gente pode entender ali como a criação, né? Eu sou o Deus que criou tudo isso, né? Você acabou de falar, eu não precisava fazer um pacto com vocês, mas ele foi lá e fez um pacto ali com Adão. O termo dele que deve ser cumprido é um só, né? Não comerá daquele fruto. Não comerá, e aí qual que é a condição que ele coloca no final? Certamente morrerás. Então a gente vê os elementos ali do pacto, e esse era um pacto diferenciado do que nós vivemos hoje. Adão descumpriu esse pacto. Essa foi a verdade. E isso, então, por isso que toda a humanidade, porque estava representada por Adão ali, sofre as consequências até hoje. E é importante a gente defender isso e entender isso, porque não se cessa o pacto das obras naquele momento, né? Às vezes a gente tem um entendimento de que existiu o pacto das obras, foi só com Adão descobriu um pacto e esse pacto acabou. Então não existe mais pacto das obras. E na verdade ele existe. Nenhum pacto de Deus para com o homem cessa em nenhum momento, né? Então Adão Adão quebra o pacto e toda a humanidade então vai estar debaixo desse pacto quebrado por Adão. Então a humanidade não consegue mais ir a Deus, porque lá atrás Adão desobedeceu e toda a humanidade está sofrendo a consequência. Por que isso é importante? Porque é entendendo esse pacto que a gente olha para Cristo e vê que Cristo cumpre todo esse pacto de obras, e então aqueles que estão debaixo dele são participantes do pacto da aliança, né? Então existe essa questão de representatividade nesses dois pactos, e Cristo então cumpre tudo aquilo que Adão não cumpriu. É a obediência perfeita em todos os aspectos a Deus. E então, a partir desse momento, né, a partir de que Cristo cumpre plenamente, a gente tem duas representatividades, né? Então você tem os homens ou estão debaixo do pacto representados por Adão, debaixo do pacto de obras,
ou estão debaixo do pacto da graça representados por Cristo. Então, não há nenhum homem que não está debaixo de algum pacto com Deus. Então, todos estão nesse relacionamento pactual com o Senhor, Criador de todas as coisas. Não tem homem que está fora dele. E isso é importante porque a gente vai entender, então, por que todos serão condenados, porque alguns serão condenados e alguns não serão, né? Se a gente acha, por exemplo, que há algum ser humano que não está debaixo de um pacto, então, peraí, por que ele está sendo condenado, né? O que ele tem a ver com relação a tudo isso? Não, todos os homens estão debaixo de um pacto. Então, a gente vê esse pacto aí, a gente entende isso, Cristo cumprindo o pacto de obras, e o pacto da graça, ele é cumprido plenamente em Cristo, mas ele está presente desde ali logo depois da queda, né? Então você vê a semente, que a gente chama de proto-evangelho, em Gênesis 3,15, né? E ali Deus já estabelecendo que vai haver um momento, vai haver um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E então ele chega depois, e aí acho que próximo é o pacto com Noé, que é mais claro, e ali a gente vê uns elemento pactual mais claro, né? Ele estabelece condição, a gente vê as partes, e a promessa no final, né? Noé, você cumpre tudo isso, a partir de hoje, nenhum homem, eu não vou mais lançar água, não vou condenar o homem dessa maneira, vai haver sempre comida para o homem, então tem todo um elemento ali de promessa divina para com o homem. Logo depois a gente vê o pacto com Abraão, e aí um pacto que faz uma referência mais clara à pessoa de Cristo, né? Ele prometendo uma descendência, na verdade um descendente, que dele iria haver, que Abraão aí ia ter mais filhos aí do que as estrelas, né? Do céu. Então ali ele estabelecendo o pacto, e esses pactos, é importante isso muito ressaltar, porque isso remete àquilo que você falou no começo, né? A nossa visão da Bíblia como um todo. O pacto é um elemento que se estende do Antigo ao Novo Testamento. Então ele está presente em tudo. Então não são vários pactos feitos. Quando Deus faz uma aliança com Noé e quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele não está fazendo novas alianças, ele está reafirmando a mesma aliança e adicionando elementos a essa aliança, né? A gente vai entendendo isso claramente quando a gente lembra do conceito de progressão, progresso da revelação. Né? O progresso da revelação também é visto no progresso das alianças. Então, Deus faz uma aliança com Abraão e depois ele vai fazer uma aliança ali com Davi, em 2 Samuel, e ali a gente vai vendo que a aliança vai tomando formas diferentes, porque há um elemento de progressão. A ideia da progressão você tem o mesmo centro, né, a mesma mensagem, esse seria a aliança, e aí essa coisa vai aumentando, né, cada vez vai se adicionando um pouco mais a essa mensagem central. Então a gente vai vendo, é uma aliança só, é uma aliança estabelecida de Deus para com o homem. Essa aliança é para a salvação do homem. Essa aliança é a aliança da graça de Deus que salva o homem. E aí Deus vai adicionando elementos a essa aliança. E aí cada uma vez ele reforçando a aliança com os homens, porque os homens por um lado esquecem, os homens também descumprem aquilo que Deus quer que eles façam. Né? E isso a gente também vê na história do Antigo Testamento. E aí tudo isso para depois, e sempre apontando para a realidade do Cristo que viria, que aí esse é o descendente de Abraão, esse é a raiz de Davi, e esse que vai cumprir tudo aquilo que deveria ser cumprido primeiro por Adão, né? Lá atrás, a obediência perfeita, a obediência sem erro, de toda a lei, de tudo aquilo que Deus mandar, e aí o sacrifício na cruz, e aí ele oferecendo e pagando o preço daquilo que a gente deveria ter pago. Como a gente colocou lá no começo, um pacto, uma aliança estabelecida de vida ou morte. A partir do momento que a gente descumpre, a gente morre, e foi isso que aconteceu. Quando Adão descumpriu, ele morreu. Certamente morrerás, você vai morrer. E aí a gente tem uma ideia só da morte de separação do corpo e da alma, né? A gente acha que só isso é a morte. E na verdade não, ali a morte foi uma morte espiritual. Ele realmente morreu espiritualmente. Ele estava afastado
da comunhão com Deus. Vida na Bíblia, a vida eterna, né, é aquela comunhão com Deus. Isso é sinônimo de vida na Bíblia. Então, morte é o quê? É a separação da presença divina, e foi isso que aconteceu com Adão e com todas as outras pessoas, com todo o resto da humanidade, porque ele representava a humanidade. Então, Cristo ali se ofereceu como sacrifício no lugar nosso, porque a gente deveria morrer essa morte eterna, né? Então ele vai lá, paga o preço dessa morte eterna, e só ele, diante da realidade dele, foi possível que só ele, deixa eu colocar isso melhor, só ele poderia pagar esse preço de uma maneira adequada. Nenhum outro homem poderia. Então é por isso que essa ideia do pacto, e enxergar o pacto em toda a Bíblia é importante, né? Porque é um elemento que liga tudo. Quando a gente desvincula ou acha que são pactos diferentes, então todo mundo do pacto antigo que foi descumprido antes de Cristo deveria morrer eternamente, né? Ninguém seria salvo, seria essa uma ideia, porque todos ali descumpriram a realidade da necessidade divina de uma obediência perfeita. E só assim, só através de uma obediência perfeita, o pacto inicial com todos os homens, que todos os homens estão debaixo, poderia ser cumprido. Então, o pacto é realmente uma coisa que liga o antigo com o novo, e isso vai ficar claro na pessoa de Cristo. E quando a gente recorta isso em partes, ou acha que os pactos são coisas separadas ou diferentes, a gente está assumindo uma realidade de homens que não foram salvos, na verdade, né? Porque nenhum deles foi capaz de cumprir plenamente o pacto divino, né? Então é por isso que a gente precisa tanto, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? Por isso que a aliança é muito importante para a gente. Porque só quando a gente entende plenamente a aliança, a gente liga bem os evangelhos, a gente enxerga a Bíblia como um todo, e a gente vê a importância verdadeira de Cristo, né? Do que ele fez, da obra dele, da pessoa dele, do sacrifício dele. Só tendo essa visão plena da aliança e de tudo que aconteceu, dos dois pactos, o pacto de obras e o pacto da graça, só vendo isso que a gente consegue entender mais como realmente foi a obra de Jesus Cristo. Eu acho que é por isso que é importante saber e estudar cada vez mais as alianças divinas, né? Isso é um elemento importante. Perfeito, perfeito. Muito bom. Daniel, enquanto você falava, eu lembrei de um elemento que o Sproul não lista, mas que ele está nas alianças, que são os sacramentos, né? Os sacramentos são um símbolo que aponta para o cumprimento de uma promessa feita por Deus naquela aliança, né? Então, no caso da aliança da criação, a aliança com Adão, esse sacramento é a árvore da vida, porque se ele comesse, ele viveria, né? Então, assim, a árvore simboliza a promessa de vida, que é uma das promessas do sacramento. No caso da aliança com Noé, é a aliança de não destruição da terra, e o sacramento, o símbolo que garante aquela promessa, né? Que funciona como a garantia da promessa, é o arco-íris. No caso de Abraão, o sacramento é a circuncisão, porque a promessa era sobre descendência, né? Então, por isso, no órgão reprodutor masculino, porque aponta para essa ideia de semente, de descendência de Deus, e a circuncisão funcionava como esse lembrete de que Deus abençoaria aquela descendência de Abraão, e ali com Moisés, todo o tabernáculo que indicava a presença de Deus com o povo, enfim, os sacramentos eles se tornam muito mais numerosos, né? No período mosaico, toda a lei sacerdotal é aplicada. E hoje nós temos dois sacramentos, a ceia e o batismo, né? O batismo representa a promessa de Deus de purificação nossa, e os sacramentos de que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Ele derramou sangue na cruz, ele entregou seu corpo, por isso que nós bebemos do corpo e do sangue de Cristo, né? Esses sacramentos, eles são parte também
dessa aliança e nos lembra constantemente de que nós temos uma aliança com Deus, né? Sim. E por isso que eles são tão importantes da gente continuamente realizá-los hoje, né? Batismo de pessoas, lógico que o batismo é uma vez só, mas a ceia do Senhor a gente faz constantemente, exatamente porque simboliza algo muito importante, o sacrifício de Cristo, a nossa salvação pela obra dele, né? Então toda essa lembrança remetendo a essa ideia principal de aliança que Deus fez para conosco, né? Não precisando, não tendo nenhum ganho nisso, né? Porque essa é a verdade, Deus não ganha nada em fazer aliança para com a gente, né? Mas ele quis, pela bondade dele, pela vontade dele fazer essa aliança, e a gente relembra isso todas as vezes que a gente participa e realiza os sacramentos também, né? Amém, glória a Deus. Ô Daniel, só comentando aqui o pessoal que está nos assistindo, Yuri Eduardo, lá da Filadélfia, Silvio Ribeiro, da nossa turma, Leonardo, o William também, Natália continua aí firme. E os irmãos da Igreja Peniel também estão aí presentes, Ronaldo, Luciano, a B, a Beth do Luciano já mandou para mim que está assistindo. Glória a Deus por vocês que estão assistindo. Fiquem à vontade caso queiram comentar, caso queiram colocar alguma pergunta, colocar algum comentário. Vocês são muito bem-vindos na nossa live. A gente está num bate-papo aqui sobre a Aliança de Deus e vocês podem participar também, colocando aí comentário, versículo bíblico, dúvidas sobre o tema. Enfim, fiquem bem à vontade nesse sentido, caso queiram colocar alguma pergunta. Daniel, agora passando aí, uma vez que a gente conseguiu estabelecer esses termos mais gerais, passando para um estudo, digamos, mais prático, mais ligado à piedade cristã. Como que essa convicção, como que essa certeza de que Deus tem uma aliança comigo muda a minha vida de oração? Isso é muito bom a gente sempre destacar esse lado também, né? Querendo ou não, a realidade da revelação transforma a nossa vida e tem algo a ser aplicado a nós, né? Eu acho que, por um lado, é uma segurança na hora que a gente ora, porque Deus estabeleceu um pacto para conosco, né? Ele garante que ele vai cumprir a parte dele. Então isso é uma segurança na hora que nós estamos orando. Porque estamos debaixo dessa aliança, temos acesso, e aí é um acesso garantido por meio dos méritos de Cristo e não os nossos. Nós temos acesso ao próprio Deus, ele nos escuta, ele quer nos escutar, quer saber o que nós precisamos, quer escutar a nossa confissão de pecados, e isso aí é uma segurança para nós, primeiro, em todo momento que a gente ora, né? E é uma segurança também no momento que a gente pede alguma coisa, sabendo que ele está cuidando da gente, que ele vai atender para cada uma das nossas necessidades, que ele está trabalhando no momento da oração e em todo momento para que nós sejamos santificados, nos tornemos mais parecidos com Cristo. Então, quando nós oramos, nós temos essa segurança e devemos ter essa segurança. E isso é bom, né? Isso é bom para a gente, né? A gente deve orar com essa segurança. Por outro lado, também é um consolo, porque ele vai cumprir a parte dele, e isso consola a gente. E em momentos de dificuldade, quando a gente está orando e pedindo por alguma coisa, eu estou no momento que eu preciso de algo, e eu devo ter e saber que Deus vai cumprir a parte dele, ele vai cuidar de mim, ele tem um plano para a minha vida, e até o momento desse plano se cumprir perfeitamente, ele vai estar ali atendendo para exatamente o que eu preciso. Às vezes não é o que eu acho que eu preciso, mas ele me conhece melhor do que eu mesmo, né? Então ele vai atender exatamente a minha necessidade. Então isso é um consolo na hora que a gente está orando, né? Na hora que a gente está pedindo, que a gente está diante dele, colocando cada um dos nossos sentimentos, abrindo o coração para com Deus. E também, por fim, eu acho que também é um incentivo, né? Ele demonstrou na história, e aí na história a gente vê na revelação bíblica e também na nossa história mesmo, né? Que ele faz e o que ele vai fazer.
Ele mostrou na nossa vida que Ele é quem nos salva. Ele demonstra na nossa vida como Ele cuida da gente. E, então, isso deve ser um motivo também para a gente estar diante dele, olhando para trás, sabendo quem é o Senhor, sabendo que ele, mesmo não precisando e ele não ganhando nada com isso, resolveu nos colocar debaixo de uma aliança da graça, resolveu nos abençoar dessa maneira, nos salvar, nos colocar diante da presença dele, nos permitir, né, estar diante da presença dele. E, então isso é um incentivo para a gente estar cada vez mais em oração para com ele, né? Eu devo querer estar diante desse Deus que é poderoso o suficiente para me salvar, é poderoso o suficiente para fazer o que fez, que a Bíblia conta. Olha a capacidade divina em realizar coisas que a gente vê nas Escrituras, né? São muitas coisas, muitas, 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 e isso cada vez mais revelando não só o poder, como a bondade e a justiça dele. Então isso me serve de incentivo a querer estar diante desse Deus, a querer colocar tudo, toda a minha vida, em todo momento, estar ali diante dele. Senhor, eu preciso disso, Senhor, me ajuda a decidir isso. Eu estou debaixo dessa aliança e isso é uma maneira de usufruir dela. Então eu devo cada vez mais querer estar usufruindo da presença do meu Deus em oração na minha vida. Então eu acho que esses são três aspectos muito importantes que impactam quando a gente lembra que estamos debaixo de uma aliança para com Deus, né? Temos segurança, temos consolo, e isso também é um incentivo na nossa vida de oração. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. De fato, é muito edificante nós sabermos disso, né? Eu percebo que as orações nossas, de uma maneira geral, elas não pensam em termos de aliança, ainda que a gente fale coisas como, por exemplo, em nome de Jesus, amém, né? Em nome de Jesus, amém. A gente menciona isso, mas a gente não reflete na confiança mesmo de orar como filhos de Deus, por exemplo. Imagine um estranho parar você no meio da rua e pedir que você compre chocolate para ele, né? Você vai olhar para aquela pessoa e vai, poxa, é um estranho que está pedindo isso para mim. Agora imagine que o seu filho pede isso para você. É diferente. Então, você pede de maneira confiante. Você pede a alguém que tem um relacionamento contigo, né? E no caso da aliança, é até um pouco mais do que isso, né? Imagine que uma pessoa, como eu falei, qualquer pede algo para você, mas imagine que é a sua própria esposa, alguém que tem uma aliança contigo pedindo algo para você, né? É diferente. E às vezes a gente ora a Deus como um estranho. A gente ora a Ele como se ele fosse um estranho, né? É como se nós fôssemos estranhos a Ele. E de fato não somos, né? De fato somos povo dele, povo da aliança. E a gente percebe nas orações bíblicas essa preocupação em falar em termos de aliança. Então, quando Abraão intercede por Sodoma, lá, por Ló e tal, ele fala, né? Mas se tiver um filho teu ali naquela cidade, você vai destruir a cidade, né? Então, assim, existe uma argumentação em termos de aliança. Quando Daniel ora em Daniel 9, né? Ele faz a oração ali. Mais de uma vez ele menciona aspectos da aliança de Deus, do pacto de Deus com o seu povo, e aquilo fundamenta a sua aliança, né? Fundamenta a sua aliança. Isso é maravilhoso, isso deveria transformar toda a nossa vida, toda a nossa rotina. Daniel, chegou agora uma pergunta do presbítero Luciano, nosso amado irmão Luciano. Não sei se foi a Luciano ou foi a Beth que perguntou, mas essa será a nossa última pergunta. O tempo está um pouco avançado já, mas dá para fazer essa pergunta do Luciano. Qual é o sinal da aliança de Deus com a humanidade? Eu acho que, por um lado, é o que a gente falou, elemento do sacramento, né, considerado, a gente pode ver isso, né, a nossa realização, o batismo é um sinal, e aí é um sinal para com Deus e diante dos homens, isso é importante, assim como era a circuncisão anteriormente, a ceia do Senhor, a mesma coisa, para com os homens veem esse sinal, e principalmente para com Deus, né. E eu acho que em questão de sinal um pouco mais claro são esses. E
E a grande revelação da aliança de Deus para conosco é a pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que isso a gente não pode negar. Né? Uhum. Ele é aquele que cumpre a aliança, ele é quem estabelece, ele é o representante da aliança na história. Isso é importante a gente sempre lembrar. Isso aconteceu na história, não é um mito que a gente acha que é verdade ou é algo que é dito só para que isso seja verdade no nosso coração, como existem muitos que defendem isso, né? Que as verdades bíblicas, é só uma lição de moral, o importante é acreditar que aquilo aconteceu dentro do seu coração. Não, aquilo aconteceu na história. Cristo veio na história. E na história Deus mostrou claramente que fez uma aliança com o homem, mandou o seu representante maior, e esse representante é quem garante a aliança para com todo o povo, e essa aliança da graça de Deus para conosco. Acho que Amém. Amém. Eu acho que é isso mesmo. Eu falaria também, Daniel, sobre a própria ressurreição como um sinal de que o sacrifício foi aceito, né? E é um dos sinais também. A pessoa de Cristo é o grande sinal, né? Ele não só a aliança em si, mas ele também é um sinal da aliança, né? É maravilhoso isso, é maravilhoso estudarmos sobre isso. Irmãos, essa compreensão das alianças de Deus muda completamente a nossa visão da Bíblia como um todo. Porque você começa a perceber que existe um tema que liga os assuntos bíblicos, né? Deus não foi ali, tratou com o povo de Israel, e agora ele veio aqui e está tratando com a igreja como se fossem coisas separadas, coisas distintas, coisas diferentes, né? Eu sei que existe, no mundo evangélico brasileiro hoje, predomina o ensino dispensacionalista. O ensino dispensacionalista é um ensino contrário ao ensino da teologia da aliança, da teologia do pacto, mas a gente percebe claramente que na história bíblica Deus trata com o seu povo através de alianças e especialmente a grande aliança da graça, né, que é representado pelas diversas alianças que ele fez com mediadores, né, a Abraão, Moisés, Davi, esses todos simbolizam a grande aliança da graça, que é a aliança por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando a gente entende isso, a gente deixa de fazer aquela separação de Antigo e Novo Testamento, né? Como se fossem coisas opostas, como se fossem coisas contrárias, como se as coisas do Antigo Testamento não fossem válidas para os nossos dias hoje. Então, esse entendimento é equivocado, e o que nos ajuda a compreender corretamente o fio que conduz a história da redenção é o estudo sobre as alianças. Daniel, a gente tá já encerrando, nosso tempo tá esgotando, ainda para o final. Quando a conversa é boa, é assim mesmo. Mas eu vou dar um tempo aí para suas considerações finais. Antes disso, muito obrigado, meu irmão Daniel. Muito obrigado você que nos assistiu. Que Deus te abençoe ricamente. E, de fato, foi muito edificante a gente falar sobre esses temas, ainda que introdutoriamente. Como eu falei, a live vai ficar gravada. Eu vou compartilhar o link depois e aí você poderá ter acesso. Mas muitíssimo obrigado. E Deus te abençoe ricamente e fique à vontade para fazer considerações finais. Eu, primeiramente, agradeço o convite. É um privilégio para mim poder estar aqui, partilhando um pouquinho, mesmo distantes, né? E aí, uma boa distância entre a gente, mas é um prazer muito grande. Agradeço muito. Eu acho que consideração final que eu gostaria de pôr é algumas outras aplicações, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que isso não muda só a nossa vida de oração. O entendimento que estamos debaixo de uma aliança muda todos os aspectos da nossa vida. Nós estamos debaixo da aliança da graça, Deus estabeleceu condições para que nós obedecêssemos. Então, nós devemos obedecer, isso é um lado, e aí obedecer em cada canto. Por exemplo, no meu trabalho, eu não trabalho por mim mesmo, eu trabalho debaixo das normas do Senhor, que é soberano, do soberano, sobre todos os soberanos, estabeleceu algumas normas que devem se aplicar ao meu trabalho, por exemplo. Eu devo trabalhar da melhor maneira, porque é assim que ele quer, né?
Eu devo obedecer a quem está com autoridade sobre mim, por quê? Porque o Senhor, que é autoridade sobre todos, colocou essa pessoa e concedeu a ele uma autoridade sobre a minha vida naquele momento. Claro que também devo estar disposto a negar aquilo que é contra o que Deus quer na minha vida e no meu trabalho. Eu não devo agir, por exemplo, no trabalho, eu não devo aceitar uma ordem de subornar alguém, que isso é errado, de assediar alguma pessoa. Então, esses dois lados eu tenho que cumprir da aliança, né? Nos meus estudos, eu devo estudar da melhor maneira. Eu não necessariamente preciso ser o aluno nota 10, porque cada um tem a sua limitação, mas eu devo fazer o melhor que eu posso nos meus estudos. Eu não devo empurrar as coisas na barriga, eu não devo fazer a lei do mínimo esforço, que a gente acaba fazendo muitas vezes. Então, nos meus estudos também eu devo cumprir com as normas do pacto. Na minha cultura, a minha cultura deve ser de obedecer essas normas. Então, naquilo que a cultura diz que, ou estabelece que é contra as normas da aliança, eu devo ser contra ela. Naquilo que ela é a favor, eu devo fazer exatamente como ela está fazendo, ou incentivar esse tipo de cultura. Né? Então, a nossa cultura deve ser uma cultura debaixo da aliança divina. Isso é importante a gente sempre lembrar. Na época de eleição agora também, os nossos princípios são os princípios estabelecidos por Deus. A gente não vota em pessoas, ou não devemos votar em pessoas que têm princípios diferentes, por exemplo, que descumprem completamente a palavra divina. Devemos fazer isso de maneira consciente, é por isso que a gente deve conhecer quem a gente vai votar. Então, todas as áreas da nossa vida, todas as esferas do que nós vivemos, nosso relacionamento em casa, na igreja, tudo isso deve ser moldado pela realidade que estamos debaixo de uma aliança para com Deus. E essa aliança é a aliança, como a gente colocou aqui, falou tanto, é a aliança da graça, né? É graça de Deus para a nossa vida. Essas regras são regras graciosas, são regras boas, agradáveis para nós. Não é um fardo cumprir a lei de Deus. É uma bênção realizar e cumprir a vontade divina em todas as áreas da nossa vida. Então, eu acho que isso é importante a gente sempre lembrar. A realidade da aliança é importantíssima para a leitura, para a compreensão bíblica e para a nossa vida. Para o nosso viver hoje agradando a Deus, nós precisamos lembrar que estamos debaixo dessa aliança. Precisamos saber disso no nosso dia a dia. Eu acho que essas seriam minhas considerações finais e essa é uma realidade que a gente sempre precisa lembrar e enfatizar. Né? A palavra não é só intelectual, não é só uma aceitação de que eu estou debaixo da aliança. A gente deve viver da maneira. Isso realiza transformações na nossa vida, toda a revelação divina e principalmente aspectos grandes e importantes como a aliança divina para conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe e até mais. Obrigado aos irmãos que nos assistiram e um abraço aí para os irmãos da Igreja Peniel. Em breve, daqui a exatamente 30 dias, eu estarei na Igreja Presbiteriana Peniel, no dia 6 de dezembro desse ano, né? Estarei pregando ali na Igreja Presbiteriana Peniel e confraternizando com a presença dos irmãos. Deus abençoe, então, irmão Daniel. Forte abraço. Você também. Abraço, muito e obrigado. Até mais. Até mais.